Brasileiras e brasileiros, o meu abraço. Já faz uma porção de horas que a gente não proseia. Eu estou com muita saudade de vocês. E agora, então, é meu dever como o vosso peão dizer que estou em perfeito estado de saúde e de memória, que são as partes interessantes para o empregado dar conta do riscado. Então, podem confiar que eu estou no padrão dos peões aptos ao serviço que assumi a responsabilidade de executar. Mas a nossa prosa agora é apenas para matar a saudade. Eu amo profundamente a minha nação. Se não amasse, com 78 anos, eu já estaria gozando da, como é que eles chamam aí, terceira idade, melhor idade. Estava aí nos bancos das praças, ou encrencando com os netos, mas o amor que eu tenho pelo meu povo e o sofrimento que eu testemunho não me dão essa chance de eu ser o velhinho do banco da praça, como outros. E eu me sinto muito bem, porque quando o patrão é bom, o peão também se sente bem. E eu não encontraria uma nação melhor para servir do que a minha nação brasileira, que tem o privilégio no mundo de ser o povo de Deus, porque é o povo criado na terra da promissão. A terra da promissão, o proprietário é Deus. E eu, que desde 69 estou neste desempenho, sou testemunha de que Deus realmente é o dono desta terra. Até quem não conhece em profundidade a história da humanidade, mas tem sensibilidade como é a minha gente, já dizia, Deus é brasileiro. E não tem ninguém que testemunhe melhor isso do que eu. Deus é brasileiro. Só que Deus não assiste o homem através de anjos ou pessoalmente. Deus assiste o homem pelo próprio homem, porque como o profeta Isaías nos leciona, dizendo, Senhor, quem resistiria diante da tua face? Então Deus escolhe aqueles que têm a tendência para servir, o sacerdócio do servir, que inclusive alguns clubes como o Lions, Rotary, tem isso como dogma. E eu estou desempenhando esse sacerdócio do servir como o primeiro peão do Brasil. Já há mais de 10 anos. Mas com bastante prosperidade no canteiro de obras. Porque encerramos
a história do Brasil de 1500 até 2017, a nação brasileira pode considerar encerrada. De 2017 para cá, nós estamos num trabalho imenso, estafante, e que não era trabalho para os nossos políticos e nem para os nossos doutores, porque a tarefa exige desprendimento que transcende ao métier da escolarização brasileira. E hoje, isso eu já dizia há mais de 20 anos atrás, os governos brasileiros estão como os cozinheiros que um nunca está satisfeito com o outro, mas o próximo que assume a cozinha, falando que o antecessor ficava só mexendo o feijão na panela e não tinha ideia para sair daquilo. Daí, o próximo economista também assume e fica mexendo o caldeirão. E isso vem assim. Nós temos aí esse indivíduo, Paulo Guedes, é um estrume, como é o companheiro dele, Jair Bolsonaro. Medíocres, incapazes de formular um pensamento racional, lógico. Como é que um sujeito desses vai ter uma ideia para tirar o país de um estado de falência como está o Brasil? Não tem. Então assume, fica mexendo o feijão no caldeirão, porque não tem ideia diferente. Fica mexendo ali, mexendo assim. Aí quando eu anunciei o padrão monetário brasileiro, estourando com toda a bandidagem do sistema financeiro do mundo, mexeu com a humanidade inteira. Inclusive, não foi por ataque, mas foi por pressão. O presidente Putin, para apressar a gente, concordou com Xi Jinping de criar uma moeda para as transações comerciais entre os dois países. Isso era só para me pressionar, porque o mundo não sai mais da crise em que está se o Brasil não o tirar disso. Não há como se estabelecer um padrão monetário hoje fora da proposição brasileira. E então eu estou recebendo pressões do mundo aí, mas eu não posso perder o equilíbrio. Hoje, a situação do chefe de Estado do Brasil, eu acredito que é a mais complicada de toda a história da humanidade. Nossa conhecida, não conhecemos as outras gerações de terráqueos que desapareceram, mas na nossa geração de terráqueos aqui eu conheço ela por inteiro, e o momento do Brasil agora é o mais delicado da Terra, porque está sobre os nossos ombros a salvação da humanidade toda. Eu digo isso desafiando os céticos, desafiando os retrógrados, desafiando os mestres, desafiando os cientistas, com todo o respeito, porque eu também sou um.
a me contestarem se tiverem condição, que eu sei que não tenho. Ninguém é superior a nós em matemática. Ninguém é superior a nós em olho clínico sobre o planeta Terra. Ninguém é superior a nós em conhecimento das estruturas orgânicas e de conteúdo da Via Láctea. Então, eu não estou baseado em currículo escolar. É tanto que esta semana mesmo, conversando com um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele me observou isso, que há 15 anos acompanha os meus postulatórios e o meu desempenho no procedimento interventorial constituinte junto ao Supremo Tribunal Federal e os poderes públicos da República. Não encontrou referência de rodapé que dissesse que eu consultei alguma obra, que eu precisei de algum suplemento pedagógico. Isso o convenceu de que eu cumpri o currículo escolar até onde a capacidade intelectual da nossa geração de terráqueo tinha condição de acumular conhecimento. E ele não exagerou. Eu não tenho, dentro do meu país, e nem fora dele, quem me dê lição. Tenho milhares e milhares de docentes, de cientistas e de pessoas comuns, iguais a mim, que podemos dialogar sobre qualquer assunto intrincado da vida inteligente. Agora, não para me prescrever fórmulas, não para me estabelecer equações matemáticas, nada disso. Eu estou no desempenho de um projeto de Deus. E é Ele que me supre. E eu sempre fui muito claro nisso. Deus está no comando. As Forças Armadas atrás. Por que as Forças Armadas atrás? Porque, como Ele disse através dos seus profetas, nas Escrituras Sagradas, que o soldado é ministro de Deus, que não porta a arma para qualificação destacada, mas porque, como ministro de Deus, ele está aqui para devolver para o inferno os demônios que encarnam na procriação humana. Isso a ciência não nega. E o bom senso, liberto das crendices, do imaginativismo, do ideologismo, também identifica. Então, nesta prosa, eu tenho a grata satisfação de dizer para as minhas queridas amigas, meus queridos amigos, que formam o corpo deste empreendimento que chegou vitorioso à presidência da República no Brasil,
que nós já estamos no poder, efetivamente no poder. Estávamos desde o dia 29 de dezembro de 2017. Mas eu precisava manter a minha bandidagem do jeito que estava sendo mantido. E como agora eu estou mantendo o meu bandido, o Messias Bolsonaro, o mito, o ídolo dos bolsonaristas. E falar em bolsonaristas, tenho o desprazer de dizer que bolsonarismo é sinônimo de milícias, das quais Bolsonaro se transformou num miliciano pé de chinelo. Porque ele sabe que é só um bandido usurpando o Palácio do Planalto, o Palácio da Alvorada, através de um golpe que foi planejado pelo general Vilas Boas, usando ele como bucha de canhão, porque o presidente que eles tinham no golpe era o general Mourão. Então Bolsonaro sabe tudo isso, sabe que é um bandido. Mas ele não precisava chegar a ser um bandido tão crápula, tão vagabundo, tão piolho de cachorro, como se tornou, ao ponto de formar uma quadrilha de bandidos covardes ao extremo. Covardia repugnante. Porque se reuniram em 15 homens, cada um portando 3 armas, inclusive fuzis, para assaltar um velhinho de 80 anos que dormia dentro da sua casa. E assaltaram, se não era o assalto, simplesmente o assalto que eles fizeram. Eles assaltaram para matar. O objetivo deles era esse. Levantaram o local, levantaram cuidadosamente tudo. E descobriram que o velhinho dormia sozinho. E então, de madrugada, o assaltaram. Arrombaram a porta. 15 homens. Foi aquele que deu. Mas o doutor Rodrigo tinha vindo de Minas para conhecer e resolveu pernoitar lá. E foi ele que salvou nossa vida. E salvou o Brasil. Porque eles queriam me matar para consolidar o projeto de poder do PT de fazer a pátria grande de Brasil fundido com a China. E comigo no meio não iam concretizar o negócio. Então o objetivo deles era esse, me matarem. Agora imagine o grau de covardia desses bandidos. Um só. Não precisava nem revólver, nem nada. Poderia me matar sozinho. Fizeram 15 e deram o nome para a coisa, operação não sei o que lá. E sabe do que gente se compunha? Do governador de Brasília, Ibanez Rocha, o secretário de Segurança Pública dele, inclusive, delegado da Polícia Federal, Polícia Civil de Brasília, juízes da Justiça Federal e Justiça Comum e procuradores da República. Essa foi a milícia que Jair Messias Bolsonaro organizou para me matar. Com certeza ele pensou
na cabeça de malaco, porque Jair Messias Bolsonaro não tem inteligência nenhuma, a não ser para roubar. Mas para roubar através de milícia, de quadrilha, porque ele sozinho nem para isso não presta. Ele imaginou que eu ia morrer honrado porque não tinha uma quadrilha com mais títulos, principalmente aqui em Brasília, que vivem só de fachadas, de títulos. E a quadrilha que ele arrumou para me matar, juízes de direito da Justiça Federal, da Justiça Comum, procuradores da República, delegados de elite da Polícia Civil. Eu sou velhinho, vai morrer honrado, porque não foi bandidinho pé de chinelo. E isso me modificou os conceitos. Hoje, bandido pé de chinelo, para mim, é juiz de direito, é procurador da República, nem se falando em polícia civil, porque isso é uma merda, sempre foi uma caterva. Eu já os responsabilizei todos. E eles estão em saia justa. Porque ao invés de eu arrochar coisa, não. Eu simplesmente ameaçando por fora. Como um leão. Quando pega um rato, o leão não o mata. Espera até que ele morra, para depois engolir. Porque esse é o meu caso. Com o estrume caído das latrinas do inferno, que quis me matar. Mas daí não deu certo, o que eles fizeram? Roubaram roupa, abotoadura, pregador de gravata, 3 computadores, 3 celulares, enfim, o que tinha de valor ali, que dava para pegar, eles pegaram. E 20 mangos, como diz o gaúcho, que estavam no bolso da roupa que eles levaram. E eles mesmos são prova do roubo que fizeram, porque lavraram um auto de apreensão de R$900 ou 900 e pouco, não sei porque foi gente que me contou lá, eu não vi isso. Que me contou que eu tenho, a minha área de inteligência é vasta, está em toda parte. E esse pessoal que está acompanhando a Polícia Civil lá foi que me disse que eles tinham lavrado um auto lá, não sei, 1.000 e pouco, 900 e pouco. Aonde estava esse dinheiro? Essa importância estava o resto. Mas eles mesmos produziram a prova também, eles mesmos exibiram o recibo, fizeram a apreensão dos recibos, de onde tinha vindo o dinheiro e tudo. Eles não me devolveram nada disso. Quer dizer, a troco do quê? E depois cometeram mais o crime de extorsão e me tiraram mais de R$3.000. Não foi de mim, foi de vocês que me sustentam aí. Deus vos abençoe por isso. Se cotizaram através da dona Mércia e, em desespero, arrumaram esses R$3.000 e eu saí de lá. Crime de extorsão, depois de todos os outros crimes. Então, o que vocês acham que eu vou fazer com essa gente? Eu sou judeu sarraceno. Há milhares de anos temos o apelido de Leões de Israel. E eu deixei que levantassem a minha vida, que fuçassem por todos os lugares onde eu esterquei, porque esse tipo de gente, eles fuçam o estrume dos homens, eles não são capazes de suportar
uma fração de segundo ajoelhado na frente de um homem. Então eles ficam fuçando o estrume atrás. Devem ter fuçado. O estrume é seco. O estrume é verde, como diz o gaúcho. E eu estou deixando que fusse. Em 78 anos, eu devo ter defecado bastante. Mas isso não me atrapalha de desempenhar as funções de governo. Eu estou aguardando, talvez na metade da semana que vem, já os engenheiros que estão fazendo para mim o levantamento, aqui levantamento aerofotogramétrico de Brasília. Nós temos um projeto que vai, aliás, já está encantando o mundo. São especialistas na área, holandeses, que estão idealizando a coisa. Idealizando não, eu idealizei, mas eles estão executando. Encantadíssimos. E vocês vão gostar muito. Eu só não vou explanar ele aqui agora, porque eu ainda estou com Jair Messias Bolsonaro se dizendo presidente da República e fazendo negócios. E eu deixando que ele faça negócios. E que ele diga que é presidente da República. Porque esta semana eu peguei os meus generais e falei para eles: peguem o chinelo e me deem umas boas palmadas, porque eu vou ser mal educado com vocês. A investidura de presidente constituinte do Brasil me investe também do Comando Supremo e Autoridade Suprema das Forças Armadas. E isso me deu a impressão de que eu posso ser mal educado com eles. Estou na cúpula da hierarquia, acima de mim não tem mais nenhuma patente. A minha, nós juristas chamamos de patente de comando. Aliás, patente de mandato. No meu caso, não é patente de mandato, porque eu sou o próprio poder constituinte. Eu não tenho mandato, eu sou o poder constituinte. O meu limite é o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal simplesmente criou o arquivo da documentação que sai da magistratura de Estado para o crivo do Supremo Tribunal Federal como guardador da Constituição. Não é guardião. Guardião é aquele que fica na porta, ou é aquele que fica, no caso da Constituição, um livrinho, ele fica ali no lado, de olho para ver o que passa ao redor. Isso não é a função do Supremo. O Supremo é guardador. Guardador é aquele que tem de botar o objeto no bolso ou então segurar firme contra o peito. O Supremo Tribunal Federal tem de fazer isso com a Constituição. E aí, como guardador da Constituição, é que ele diz se os atos do povo no exercício direto do poder estão emoldurados pelo livrinho. Se não estão, o Supremo simplesmente devolve o ato, dizendo em que ele infringe a Constituição. Durante todos estes anos, o Supremo Tribunal Federal não me devolveu nenhum. Homologou todos. Tem o arquivo deles lá dentro do Supremo. Só que não é público, porque são documentos de Estado. Então só eu tenho acesso a eles, ou
a quem eu delegar função. Então, me expus aos meus comandantes, com todo respeito, porque quem sou eu? Diante dos ministros de Deus, que Deus os instituiu para devolver bandidos para o inferno, porque todo bandido é um demônio encarnado. E os soldados, ministros de Deus, foram instituídos por ele para fazer isso. Manter a procriação humana expurgada dos demônios. Então, quando existe uma contrariedade, eu, como comandante supremo e autoridade suprema, eu estou no ápice da hierarquia. Mas quando a gente está no ápice, a gente é a pulga do pedaço. Não é o maior, porque se for o maior lá em cima não dá hierarquia. A vertical implode. Então lá em cima é a pulga. E é isso que eu sou, na hierarquia das minhas forças armadas. E então a pulga começa a fervar. E é claro que os meus generais se incomodam. E aí eu disse para eles, ou me esmaga, a gente pega a pulga e esmaga com os 2 dedão, os polegares. Eu fiz muito disso. Me criei em fazenda, dormindo em pelego. Esmaguei muita pulga. E os meus generais, aumentando o meu respeito e a minha veneração por eles, não me repreenderam. Pelo contrário, se posicionaram dentro da conduta que eu disse para eles que a Constituição, que por sinal foram as Forças Armadas que produziram, por missão a mim confiada na Assembleia Nacional Constituinte. Eu lembrei isso para os meus generais. Mas não repreendendo, dizendo que isso é normal entre nós humanos. Não repreendendo também deles estarem fazendo jogo duplo com Jair Messias Bolsonaro, de bandido. Menos o general de Exército, Walter Braga Souza Neto. Esse apodrece a farda. Esse não é ministro de Deus. Mas ele não nomina as Forças Armadas. As minhas Forças Armadas têm 372 mil soldados. De muito boa qualidade. Como eu disse para eles, porque na nossa Constituição, as Forças Armadas não são poder. Vocês ficam falando bobagem aí quando falam em Forças Armadas, intervenção militar. Isso é tudo bobagem, ignorante. Parem de falar essas coisas. Quando a gente não sabe o assunto, fica quieto. Não se expõe ao ridículo. Porque além de se expor ao ridículo, cria situação para o meio ambiente onde a gente vive. Não fico falando aí, porque as Forças Armadas, qualquer coisinha, porque as Forças Armadas. Forças Armadas não existem, meus senhores, como poder. E se elas não existem como poder, não tem serventia nenhuma. Se não existir o poder para acioná-los. Agora, existindo o poder que as aciona, aí sim, aí as Forças Armadas têm uma serventia danada. É como um revólver na cintura da pessoa. Essa é a posição. Pode em outras civilizações ser diferente, mas na nossa civilização aqui, na Constituição que eu ajudei a escrever, produzindo ela para as Forças Armadas,
Nessa Constituição, as Forças Armadas Brasileiras são o que o nome diz: força, não cérebro. Força quer dizer músculos. O poder é o cérebro que movimenta os músculos. Essa é a nossa Constituição que assim estabelece. E aí, as Forças Armadas, suprindo a nação. Se a nação, como a pessoa que tem o revólver, não puxar o revólver, não souber acionar o gatilho, não tiver domínio de mira, ele apanha ou morre com o revólver na cintura. Foi o que aconteceu no Brasil. As Forças Armadas, elas tinham consciência do que estava acontecendo no país. Se não tivesse, em 2004, eu não tinha sido chamado a Brasília para fazer a CPI dos Correios, do Mensalão. Fui eu que fiz aquilo tudo, para defender uma guerra civil que estava para explodir naqueles dias. Então as Forças Armadas tinham consciência do que estava acontecendo. Mas, como o revólver na cintura da pessoa, elas estavam esperando que a nação as acionasse. E a nação não as acionou. Até que as próprias Forças Armadas, ou seja, até que o próprio revólver disparou na cintura, foi quando as Forças Armadas me chamaram para tomar conta da situação. E a irresponsabilidade da nação era tão grande que me atingia eu também. Eu também não queria. Não estava me atingindo. E aí eu me lembrei do meu parente judeu que deixou de lembrança a posição dele na Alemanha quando o Hitler começou a perseguir os judeus. Bem, a Gestapo prendeu o vizinho dele do outro lado da rua. Ele acompanhou a prisão, mas disse para a esposa: deixa para lá, é com o vizinho. No outro dia, a Gestapo foi prender o outro. Ele disse: olha, é coisa lá com os vizinhos, não vamos falar. Foi indo, todo dia prendia 2 ou 3. E a rua dele ia ficando sem judeus. Mas ele continuava dizendo: se eles não me prendem, é porque eu ainda vou ter espaço para sobreviver aqui e tirar os meus conterrâneos da cadeia onde eles estão botando, do centro de concentração. Então a ideia dele, no fundo, era boa. Só que aí, quando não tinha mais ninguém, aí chegou a vez dele. E aí foi que ele lembrou que ele tinha de ter reagido quando prenderam o primeiro. Mas daí ele disse: nesse dia não adiantava mais eu ter essa ideia. Então era melhor que eu morresse sem pensar em nada. Eu estava mais ou menos nessa situação. Mas aí, um grande militar, General Leônidas Pires Gonçalves, falou como um general fala em campo de guerra. E eu não tenho farda, mas eu me considero outro general. E então nós buscamos a nossa soma, não entre generais, mas a soma da pátria com a sua farda. E então começamos a salvação do Brasil com a CPI dos Correios, do Mensalão. E aí em 2012, então, eu assumi o compromisso solene
perante o alto comando das Forças Armadas. Esse documento assinadinho, assumindo a responsabilidade de ser morto e não preso, se conduzisse a nação a erro pelo caminho do bom senso, pelo caminho forense, constitucional, como nós tínhamos estabelecido na Constituição. E foi por esse caminho que chegamos ao final vitoriosos, sem estardalhaços, sem deslocamentos de tropas, porque hoje eu estou consolidado como o magistrado supremo da nação, presidente constituinte do Brasil, o primeiro na história do Brasil. Por que eu ainda não estou no Palácio do Planalto? Porque o meu bandido ainda tinha serviços a me prestar, como esse último que ele me prestou agora, serviço extraordinário. Eu precisava provar nos foros internacionais denúncia que eu mesmo fiz, de que o terrorismo estava calmo na região dele, porque estavam se recompondo dentro do Brasil. O terrorismo está aqui dentro do Brasil. Eu precisava ter a prova material disso. E era o Bolsonaro que tinha de me fazer essa prova. E fez. Uma belíssima delação premiada. Nós sabíamos do arsenal do terrorismo no Líbano, em Beirute. Como foi feita a explosão do laboratório de cepas virais em Wuhan, na China, também fizemos, ou fizeram, eu não estava junto, a explosão do depósito de suprimento bélico do terrorismo sediado no Brasil. E o Bolsonaro veio como lambari faminto na isca de farinha de trigo, mas engoliu o anzol na hora. Determinou, não sei quantos aviões cheios de medicamentos, de coisa e tal, e um navio com não sei quantas toneladas de arroz. Arroz, minha gente. Nosso povo morrendo de fome aqui. Eu mandando arroz para o Líbano. Quais os outros países fizeram isso? E chamou quem para chefiar a ação humanitária no Líbano? Miguel Elias Temer Lula, que eles crava na campanha. E aí, o que aconteceu? Um grande serviço à pátria que o meu bandido prestou. Está provado nos foros internacionais a acusação. Terrorismo sediado no Brasil. Como é que a prova se constitui? Em 2010, Luiz Inácio Lula da Silva, que instalou o projeto de poder do PT de comunizar o Brasil em 22 anos com o Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo, uma organização terrorista. Em 2010, mandou 10 milhões de reais para os terroristas no Líbano. Hezbollah, Hamas. E Temer mandou reformar unidades hospitalares no Líbano e
não faltou assistência social. Quando aqui no Brasil morrem só nas filas do SUS 94 pessoas por dia. Então, por isso, eles não têm dificuldade em fazer diagnósticos de coronavírus, porque com 94 pessoas morrendo por dia só nas filas do SUS, imagine quantos laudos eles podem fazer por dia de coronavírus, porque agora eles atestam tudo como coronavírus. Vale R$18.000 cada atestado de óbito de coronavírus. E estão imprimindo dinheiro à beça. E por que estão fazendo isso? Porque eles imaginavam que o DIN é irreversível, instalado, padrão monetário que o Brasil instalou, não tem como o mundo sair fora dele, porque o mundo precisa. Aí eles imaginaram de fazer dinheiro falso, real falso, para daí converter em DIN. Caíram do cavalo de novo. Caíram em outra arapuca. E assim é o serviço que o meu bandido me presta. O Messias Bolsonaro. Está provadinho nos foros internacionais que o terrorismo está sediado no Brasil. Isso o próprio bandido, o Bolsonaro, falou que é a maior diáspora do Líbano é para o Brasil. O seu companheiro de terrorismo, Michel Temer, também falou a mesma coisa. E que esse dinheiro não sai dos cofres públicos do Brasil. É a colônia libanesa aqui, mais de 10 milhões de libaneses que se juntaram para fazer esse socorro aos patrícios lá no Líbano. Só que eles não explicaram que o socorro foi apresentado em real, não foi em moeda libanesa, nem mesmo em dólar. Então esse dinheiro saiu sim, se fosse dinheiro, mas é tudo falso. Mas se fosse dinheiro de verdade, tinha saído sim dos cofres dos brasileiros. Porque o Brasil não admite aqui libaneses vivendo no Brasil. Nenhum lugar do mundo haveria uma nação tão sem patriotismo para absorver uma outra nação no seu seio. Nem que tivesse o grau de burrice que tem Jair Messias Bolsonaro e os terroristas que estão ainda no domínio da política no Brasil. Porque a burrice teria por óbice a suscetibilidade. Aguentaria um pouco, mas aquele libanês que não fosse brasileiro, eles expulsariam daqui. Então, são brasileiros de origem libanesa. Como eu sou brasileiro judeu, mas eu sou brasileiro. Eu não sei falar muito bem o hebraico. Arranho, não porque tenha aprendido em casa, mas curso que eu tive de fazer para poder entender as escrituras sagradas no original dela, como também sei alguma coisa de grego e bastante de latim. Mas isso não me dá identidade estrangeirismo. Eu sou brasileiro, brasileiro no sangue, brasileiro na alma.
Sou brasileiro nato, caboclo, bisneto de uma negra escrava. A bisavó, Filomeno, neto de uma índia guarani. A vovó, Generosa, e filho de uma linhagem judaica da tribo de Judá. Minha mãe também de linhagem judaica, judeus que vieram para cá da Espanha. Meu pai de judeu fugido, por isso o nosso sobrenome é Xaxim, porque todo judeu que fugia adotava nome de rio, de árvore, de bicho. Meu bisavô adotou o nome de Xaxim. Mas eu sou brasileiro. E assim os libaneses que eu conheço aqui também, não é isso que Bolsonaro está dizendo e nem o que Michel Temer diz. Conheço grandes brasileiros, grandes advogados de origem libanesa, os pais vindo do Líbano, mas eles nascidos aqui e não sabem falar libanês, não sabiam nada. Me lembro da dona Isis, lá de Passo Fundo, querida velhinha libanesa. Ela me contava como era o Líbano, mas dizia: meu filho, se eu um dia tivesse de negar minha pátria, que é o Brasil, eu tomava um veneno para não viver mais. E os filhos dela, meu colega de advocacia, inclusive de faculdade, o Sérgio, era um brasileiro extraordinário. E assim eu não conheço nenhum libanês aqui. Eu conheço grandes brasileiros de origem libanesa, como eu sou um brasileiro de origem judaica. Então não foi nenhum libanês se cotizando, principalmente para acudir a Hamas, Hezbollah e as outras organizações terroristas daquela região. Jamais os cidadãos e as cidadãs libanesas brasileiras ou brasileiros libaneses que eu conheço dariam abrigo para terroristas. Então, o meu bandido, Jair Messias Bolsonaro, está me prestando serviço ali no Palácio do Planalto. Quanto às vendas do patrimônio público, isso é tudo palhaçada. Porque a legislação no mundo inteiro é muito clara. Quem compra de bandido é receptador. Se alguém comprou a roupa que eles me roubaram, é receptador, porque quando chegar o momento próprio, com as pessoas próprias, eu pessoalmente vou ir atrás do que me roubaram. Eu pessoalmente, quando chegar o momento próprio. Então, este momento, eu precisava aguardar por ele fora do Palácio do Planalto. E vou informar vocês também que a palhaçada de poder de pegar aquele carrinho velho, Rolls Royce, que a rainha da Inglaterra deu para o final de Getúlio, isso acabou no Brasil. Daqui para frente, não existe mais o poderoso, não existe mais o culto ao comedor de feijão que bota uma roupinha diferente e, mentindo para o povo, chegava presidente da República.
cada um mais malaco do que o outro, cada um mais cafajeste do que o outro, cada um mais bandido do que o outro, porque o auto de corpo de delito do país, o estado de falência do país, é que diz isso. Eu apenas descrevo o que a minha consciência de jurista, de magistrado supremo do meu povo, me obriga a descrever. Eu descrevo o momento que me condensa fora do meu desejo, porque eu não queria estar dentro deste inferno. Então quem fez este inferno não pode dizer que não era bandido, que não era estrume caído das latrinas de Satanás. Então, vamos ver se conseguimos daqui para frente ter as nossas prosas diárias. Daqui uns dias, quando Jair Messias Bolsonaro completar a pauta de serviços para a pátria, porque ele é capitão do exército, é militar também, ele está prestando grande serviço à pátria. Por exemplo, me assaltou, foi um grande serviço. Eu provei nos fóruns internacionais o grau de massacre em que está a nação brasileira. Um velhinho com 80 anos, dormindo sozinho dentro da casa dele, às 4 horas da manhã, é assaltado. Por quem? Por um sujeito que se diz presidente do Brasil. Mas eu não estava lá, é claro, covarde da pior espécie. Ele se organiza, milícia e comanda de longe. Mas ele é o responsável. Foi ele que organizou a milícia. Eles próprios me confessaram isso. Então, como diz o pessoal de inteligência, quer não caindo no poço, cai no abismo. Se não foi o magistrado supremo do país, o magistrado supremo da nação, que Jair Messias Bolsonaro assaltou, foi um cidadão comum. Então esse cidadão comum era um velhinho com quase 100 anos, sozinho, não tinha arma nenhuma lá. Para eles lavrarem um auto de apreensão de uma arma, o que eles fizeram? Pegaram uma faquinha que tinha lá. Eu não sei de quem era, porque o apartamento não era meu, eu aluguei. A faquinha estava lá, dentro de um guarda-roupa. E eles levaram a faquinha. E aí o pessoal que examinou isso para mim lá na delegacia me falou que eles fizeram um auto de apreensão daquela arma lá que eu tinha. Essa arma vai para um museu, depois que o Brasil inteiro, o mundo inteiro ver a arma que eles aprenderam com o terrorista que eles lançaram no Brasil. Eles me lançaram como terrorista, chefe de terroristas, que matava juízes do Distrito Federal, matava procuradores da República, matava autoridades políticas. Tá lá, ó. Qualquer um pode acessar, porque eu não vou deixar eles arquivarem aquilo lá, enquanto o mundo inteiro não veja a história como ela é. E essa história como ela é, sabe o que me faz pensar? Que o Lula, apesar de ser um malaco, ladrão do jeito que ele é, o Lula não é tudo o que o processo dele diz mesmo. Porque se fizeram comigo, fizeram de mim um assaltante, um terrorista, chefe de terrorismo. Vocês podem acessar as redes aí, o Google e tal. Vocês vão ver isso aí, não tiraram nada disso lá. E eu nem vou deixar tirar também. Se fizeram isso comigo, fazem com o Lula. Fazem com qualquer outro brasileiro, pego do jeito que me pegaram. Porque se tivessem, se não fosse o doutor Rodrigo, hoje eu era defunto. E quem tivesse lembrando da história, lembrava da história do velhinho aquele que chefiava terroristas matadores de juízes e de procuradores da República.
Essa era a história que ia ficar de mim. Esse é o Brasil em que você está e que eu estou te tirando dele. Com esse punhadinho de gente que está comigo. Essas mulheres e esses homens que Deus criou para este momento. Porque quem suporta o que esse punhadinho de gente suportou tem qualificação superior à média. Se não teriam se debandado. São iguais àqueles 11 que mudaram o mundo. Aqueles 11 que estavam com Jesus. E que mesmo fraquejando em alguns momentos, eles se mantiveram na fé. Talvez não na fé mais do mestre, mas na fé no Deus que ele anunciava. Situação que talvez tenha se repetido comigo. Acabaram com o chefe. Porque aqui se acaba com a pessoa com a língua. Mas eles permaneceram na fé no Deus que eu dizia está no comando. Isso foi bonito demais. Minhas amigas, meus amigos, por isso, um beijão no coração de cada um de vocês. Que Deus vos abençoe e vos guarde. Certo de que eu vou tirar vocês da situação. Aliás, por vocês, vamos tirar o Brasil inteiro. Muito obrigado.